de portuñol, muy malo, pero yo espero que ustedes me comprendam. Se não compreenderem alguma coisa, é só perguntarem. Eu tenho aqui meu amigo que é tradutor. Então, bueno, eu sou professor maestro de dramaturgia em Brasil quase 10 anos. E já passaram por mim uma série de dramaturgos que estão agora tendo suas carreiras, suas trajetórias. Agora, o ponto central disto tudo é para que serve, como deve funcionar uma oficina, um workshop, uma escola de dramaturgia. Muito bem. Há uma história que Gertrude Stein, a grande romancista Gertrude Stein, foi para Cambridge para ter aulas, e o professor de Gertrude Stein, o maestro, era o senhor William James, irmão do grande romancista Henry James. E Gertrude foi para seu professor, seu maestro, e disse: eu quero ser uma escritora e eu vim aqui para aprender algumas técnicas de como escrever. E William James disse a ela: eu jamais vou te ensinar umas técnicas, porque a técnica é uma visão do mundo. Isto é muito importante que nós tenhamos sempre em mente. Uma técnica é uma visão do mundo. E quando nós empregamos em nossa obra técnicas pré-existentes, técnicas de outros dramaturgos que vieram antes de nós, nós estamos soterrando, bloqueando, soterrando a grande possibilidade para um artista, que é aquela de conquistar uma instância de singularidade, conquistar uma visão do mundo descolada, desfasada, despegada, sim, de qualquer forma ou discurso hegemônico da cultura. E a partir do momento em que nós conquistamos esta visão de mundo singular, esta visão de mundo irá se traduzir e se expandir na forma de novas técnicas. Quando eu digo novas, eu me refiro a outras. Novo é tudo que é outro, é tudo que está em el campo do desconhecido, e não em el campo do que já está conhecido e catalogado pela cultura. Então, em toda a história do teatro foi assim, desde o princípio. Isto não é um fenômeno contemporâneo. Desde os gregos, Thespis, o primeiro ator e dramaturgo grego do século VI a.C., trabalhava com um ator no palco e o coro abaixo. Esquilo já coloca um segundo ator no palco, abrindo a possibilidade de diálogo em cena. Percebam como isto é uma revolução estrutural absoluta aí dentro do teatro. Em seguida, Sófocles tira os saltos altos, os tacones, reduz o tamanho dos tacones, porque na dramática de Sófocles há uma dinâmica de entradas e saídas em cena muito maior do que havia em Ésquilo, que era um teatro muito mais estático, e coloca um terceiro ator em cena. Eurípides, em seu teatro, no final do século V a.C., faz no teatro o que Sócrates, o filósofo grego, estava fazendo no pensamento grego do período. Os deuses já não são mais entidades que governam nossas vidas, mas são representações de pulsões humanas que estão em confrontação dialética no palco. Se nós pensarmos que Anton Pavlovich Chekhov, no final do século XIX e início do século XX, Stanislavski teve que criar um método inteiro de atuação e de encenação para dar conta de pôr
uma dramaturgia que trabalhava com procedimentos técnicos completamente outros, completamente distintos das convenções românticas do período. Então, sempre na história da dramaturgia, o que aconteceu foi a eclosão de singularidades. Não há tendências em arte. Tendências são coisas de jornalistas tolos, bobos. Jornalistas tontos. Tendência, não há tendência. O que há é a eclosão, é o surgimento imprevisível de singularidades. De artistas que percebem o mundo, percebem a vida de um modo absolutamente singular, absolutamente autônomo, distinto de todo o modo como nós outros percebíamos a vida antes, e que criam procedimentos técnicos novos, outros, em suas obras, abrindo para nós outros uma espécie de ampliação da experiência estética, isto é, ampliação da experiência humana, em direções que até então eram insuspeitáveis. Ou alguém previu o surgimento de Samuel Beckett. Alguém previu o surgimento de Harold Pinter. São singularidades. E todos os artistas que estão na história do teatro, todos os dramaturgos que estão na história do teatro, não foram aqueles que fizeram bem algum sistema formal que já existia. Não. São todos os que criaram sistemas formais, cênicos complexos, outros abrindo a possibilidade de nós experienciarmos o teatro, isto é, experienciarmos a vida de outras maneiras. Portanto, o que eu hago em meus talleres, nas 5 instituições que eu leciono, dou classes em Brasil, sim, eu pego a obra de Harold Pinter e analiso na obra de Pinter as 14 estratégias que até então não existiam no teatro, que Pinter inventou para traduzir e expandir seu posicionamento existencial. Faço isto com Racine, faço isto com as peças de Saraquém, faço isto com as peças de Sérgio Blanco, acá, um uruguaio. Mostro as invenções dessas obras, pero jamais para que isto sirva de modelo para os dramaturgos. Estes são apenas exemplos de que sim, é possível a invenção radical. Quando tu escreves uma puesta, uma obra, um texto, a grande pergunta é: quem escreve quando tu escreves? Se és você, então, se é tu identidade culturalmente definida, então tu és um boneco de ventríloco, entendes? E todo o senso comum, todas as estratégias utilizadas anteriormente em vários estilos, estão apenas falando através de você ali. É muito importante tirar a si mesmo da silla quando tu vais escrever. É muito importante que a dramaturgia não é sobre você. A dramaturgia é uma possibilidade de uma morte de si mesmo, para a invenção de outras possibilidades impensáveis em la cultura, outras possibilidades de nós habitarmos a existência, habitarmos o tempo, habitarmos o espaço, habitarmos a vida. Então, o que eu luto contra é justamente, e dando exemplos de como eu provo que hoje houve invenções radicais em toda a história do teatro. Quando tu escreves uma peça, tu estás
é como um testemunho existencial. É um desenho que tu estás traçando acerca do que seja a vida. Então, quando tu colocas, quando tu empiezas a escrever José, 2 pontos, blá blá blá, Maria, 2 pontos, blá 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 blá, e uma didascalia, existe? Didascalia, rubrica? Uma rubrica acá, perceba uma acotação. Acotação. Percebas o quanto já existe aí, nesta forma, o quanto tu já estás sendo marionetado como um boneco de ventríloco. Porque nisto tu já estás dizendo, mesmo que inadvertidamente, que existe João, separado de Maria, são dois distintos, são dois sujeitos estáveis, que podem se dar a conhecer, e que dialogam um com o outro, que se comunicam em uma mesma linguagem, em mesmos, com os mesmos sentidos do que dizem. Então, já há muito aí, uma carga muito grande soterrando as possibilidades de reinvenção radical do homem, de reinvenção radical. A finalidade do teatro é a reinvenção da anatomia humana. E quando eu digo anatomia humana, eu me refiro à integralidade de nosso modo de estar em la vida. Então, o primeiro ponto é, já vou encerrar agora, já vou, meus últimos pontos aqui, senão ficaremos muito longos. Pero, meu primeiro ponto é, não se trata de fazer bem algum modelo pré-existente. Esta é a pior forma de academicismo. Isto é a muerte de la possibilidade do surgimento de um artista. Pior. Trata-se de nos livrarmos de sermos bonecos de ventrílocos, de títeres de ventrílocos. ¿Existe? Trata-se de forçar cada uma das pessoas, cada um dos artistas que trabalham comigo, forçá-los a serem o que eles têm que fazer, que é existir em la vida, existir em el campo de produção estética de um modo absolutamente singular, e que isto se traduza e se expanda em sistemas formais, outros novos, que nos proporcionarão uma experiência do tempo, do espaço e da própria vida que nós até então não havíamos tenido. É isto. Eu penso que o mais interessante são as perguntas que possam vir depois das pessoas. Há um ponto acá que é o que é uma obra de arte. É muito importante nós criarmos para nós algumas certezas, mesmo que provisórias, algumas ficções performativas, entendes? Algumas ficções para que possamos exercer algumas performances, fazer algumas coisas. Então, eu penso que uma obra de arte é um sistema complexo de relações formais, criado no mais amplo diálogo com sistemas anteriores, e que nos proporcione hoje uma experienciação do tempo, do espaço e da vida que nossa vivência em la cultura, em la cotidianidade, não nos proporciona. Então, é um sistema complexo de relações formais. Pero esse sistema só pode ser construído no mais amplo diálogo com sistemas anteriores. Há muito o que se discutir e se mostrar, não como modelo, mas como exemplos,
dentro de um curso de dramaturgia. Há uma série de questões em dramaturgia que não são levadas, que é ao ponto de que nenhuma arte se alimenta de si própria. É preciso que nós conhecemos tudo que foi feito, sobretudo em século XX, esse século feroz, de prospecção feroz, no campo da psicanálise, e no campo de, quando me refiro à psicanálise, a todas as transformações da psicanálise, de Freud até Lacan, que é uma outra coisa, e no campo da linguística, e no campo das artes plásticas, porque o conceito de signo já foi revolucionado muitas vezes no campo das artes plásticas. Por exemplo, nós vamos a um museu ou a uma galeria de arte, como acá, e vemos na parede um quadro de Jackson Pollock, por exemplo. E se nós temos em nossa cabeça que pintura é o que Velázquez fazia, eu miro a Jackson Pollock e eu digo, pero ele não sabe desenhar, ele não sabe trabalhar com a perspectiva, onde está o que é escuro? Acá, não há. Então é um péssimo pintor. E temos que entender que o que funciona dentro de sistemas estéticos específicos. Pollock funciona incrivelmente bem com uma série de estratégias que inventou e que são completamente distintas das de Velázquez, por exemplo. E há uma questão na dramaturgia muito grave, muito séria, que é o conceito de sujeito. A ideia que nós temos acerca do que seja eu. Esta ilusão, este mecanismo terrível de controle que é esta ideia de sujeito, esta ideia de si mesmo, de eu, que cria todas as lógicas de personagem como sujeitos estáveis. E se nós pensarmos que esta ideia é uma ideia que surge na antiguidade clássica grega, pós-socrática, que é reforçada no ethos cristão do século IV depois de Cristo, que se conforma completamente no Renascimento. E há um livro de Harold Bloom chamado Shakespeare, a invenção do humano, de Harold Bloom. E neste livro, Harold Bloom aponta que Shakespeare percebeu que estava se conformando outro homem, uma outra ideia acerca do que seja a humanidade e no Renascimento, e que Shakespeare traduziu isto em sua obra e expandiu isto de tal modo que a obra de William Shakespeare hace sentido até bem pouco tempo atrás. Não faz mais. Não mais. Não há mais nenhum interesse nesta ideia acerca do que seja o humano. Nós já aprendemos isto. Tivemos 400 anos para aprender o que ali nos foi dado. So, keep walking. Se Shakespeare inventou o humano, cabe a nós inventar agora outras possibilidades para isto. Outras formas de habitarmos a existência distinta desta lógica do sujeito, que foi plenamente reforçada no iluminismo, eu penso, foi mais reforçada ainda no romantismo, eu sinto, bueno, eu, permanece. E contrapõe, e há uma outra, aqui são questões muito complexas, mas se nós não problematizarmos a ideia de sujeito, não entendermos que não há sujeito. O sujeito é um efeito da linguagem. Que nós somos determinados por uma estrutura linguística hegemônica que introjetamos em ter infância e que nos determina em tudo que nós podemos sentir, pensar, estruturar, nos relacionarmos conosco e com o outro e com o mundo. Isto está determinado por uma estruturação linguística hegemônica hoje, mais do que nunca.
porque ela toma conta de todos os países do mundo do mesmo modo, independente dos idiomas. Tanto é que estou aqui, e eu sou brasileiro, eu não falo espanhol, e estamos nos comunicando perfeitamente bem. E quando eu vou à Bélgica, ou quando eu vou à Suíça, hablo meu inglês porco e me comunico, porque há uma estruturação hegemônica que determina um modo de vida. Uma linguagem é uma forma de vida. Estamos todos nós achando que somos sujeitos, cada um de nós, e nos expressamos através da linguagem. Não, é a linguagem que nos determina. Os limites de nossa estruturação linguística, desta que nós empregamos, nesta coisa que chamamos de mundo, que é apenas um jogo de linguagem específico que todos nós jogamos juntos. Não há realidade. O que há é um jogo de linguagem que nós compactuamos e jogamos cúmplices deste jogo. Se criamos outros jogos de linguagem, instauramos outras possibilidades de real. Então, cabe a nós, com o emprego de novas, outras arquiteturas linguísticas, novas, outras formas de linguagem, novas, outras poéticas, isto é, transfigurações de todo o senso comum através de novas construções de linguagem linguísticas, fazermos do teatro uma heterotopia. Hetero, outro, diferente. Topia, lugar. Um lugar, outro. Habitado por outras formas de vida, isto é, por outras formas linguísticas. Enquanto estivermos trabalhando com a ideia de sujeito, que se expressa através da linguagem, que é uma estruturação hegemônica, nossas obras, por mais que haçam discursos subversivos ou coisa que o valha, serão tão anódinas, serão tão pálidas quanto um comercial da Coca-Cola. Serão o mesmo. Não adianta cambiar o discurso. Um conteúdo só existe na medida em que encontra e habita uma forma. Não adianta eu estar propagando um discurso utilizando-se de uma forma que mantém as coisas do mesmo modo, porque estruturalmente compactua com a ideia de sujeito. Vejam bem, para terminar, existem nosso amigo Anton Artaud dizia, deu uma coisa quando Artaud apareceu, pero dizia que sim, se sentia, lhe repugnava qualquer sistema organizado. Então, isto foi para o próprio corpo. Estou resumindo a ópera, claro, pero, e ele percebia que em nosso corpo, os órgãos funcionam sempre do mesmo modo neste sistema. O coração exerce sempre a mesma função, o fígado sempre a mesma, os pulmões sempre a mesma, e isto não cambia. Então, revoltado, repugnado com este sistema estável, estático, que funciona sempre da mesma maneira, solicitou, gritou por um corpo sem órgãos. O que eu digo é que devemos gritar por uma dramaturgia sem órgãos. E quais são os órgãos da dramaturgia? É o sujeito